Pessoal, boa tarde. Eu fiz um vídeo que está disponível no YouTube, vou colocar o link aqui para vocês. O nome é oportuno fazer sessões individuais dentro da clínica de casal? Frequentemente, no final do vídeo, eu solicito que vocês coloquem alguma interrogação, pensamento, seu ponto de vista, para que a gente possa continuar fazendo reflexões. A Camila é uma aluna nossa e ela colocou uma questão muito oportuna. Eu vou responder uma parte da questão dela. Ela faz a seguinte pergunta: e se a esposa tiver medo do marido, como que a gente faz? Então eu vou pensar um pouquinho nessa interrogação que ela faz e vou refletir com vocês. Pessoal, a gente pode pensar em vários desdobramentos sempre, né? Então, eu diria o seguinte: se a esposa tem medo do marido, é oportuno fazer sessões individuais dentro da clínica de casal? Uma coisa é o profissional cuidar do medo da esposa na relação, tá? Outra coisa é o profissional cuidar do medo intrasubjetivo desta mulher. Se essa mulher solicita ao profissional fazer sessões individuais, ela provavelmente teria, né, mais facilidade para falar na sessão individual alguma coisa que na sessão de casal ela ficou meio amedrontada, penso eu, tá? Ela não vai pedir sessão individual para falar de si. Ela vai pedir sessão individual para falar de si na relação. Ele é muito violento, há muito tempo ele me bateu e eu dei queixa na polícia. Depois disso ele pediu desculpas e agora ele voltou a beber e quando bebe chega em casa e alterado, eu tenho que me trancar no quarto. É alguma coisa sobre ela na relação com o marido. Então, quando a gente vai tratar da relação, a gente está tratando dela, dele, gente, sobretudo do laço que liga esta mulher medrosa a esse marido. Valentão, vamos falar assim. Outra coisa é o profissional cuidar desse medo no aspecto intrasubjetivo. Todos nós sabemos, que estamos aqui juntos falando e escutando esse vídeo, que a linha entre o meu medo fantasma, que é o meu medo intrasubjetivo, e o meu medo real é tênue. Tá? Agora, aí, num aspecto didático, quando a gente fala sessões de terapia de casal, o foco do profissional é olhar para o laço conjugal. Quando a gente olha para o laço conjugal, a gente identifica elementos do intrapsíquico de um cordão, elementos do intrapsíquico de outro cordão. Lógico. Os dois cordões formam um determinado laço, uma determinada amarração. Mas a função da terapia de casal é ver o quanto esse laço está apertado ou ajudar a afrouxar, está frouxo até, pode ser demasiadamente o laço conjugal. Então, neste sentido, eu continuo não fazendo indicação do profissional, muito menos ele indicar ou ainda ele acolher a solicitação dessa mulher em fazer sessões individuais dentro da terapia de casal. Eu iria auxiliar
ao casal a compreender a amarração que eles diariamente se responsabilizam por ela, que é um valentão e uma mulher com medo. Tem uma amarração. Como eu falei, vários desdobramentos podem se dar, né? O ideal é que essa mulher, inclusive, vejam, no caso da mulher ter medo do marido, talvez fosse mais interessante ela fazer uma terapia individual do que fazer uma terapia de casal. Porque aí sim, na terapia individual, ela conseguiria tratar desse medo intrassubjetivo para que no seu cotidiano ela viesse a conseguir se apresentar com mais limite em relação ao marido. É um longo processo, é um processo, inclusive, muitas vezes perigoso, porque a mulher mulher que tem medo, que não se apresenta, que se submete ao homem, quando essa mulher começa a colocar limite, pode ser que esse homem cresça em cima dela. Já vi isso acontecendo. Então, são situações, inclusive, de perigo, né? Mas numa psicoterapia individual, esta mulher teria como cuidar, inclusive, de possíveis perigos que sua profissional poderia alertá-la, tá? Agora, o ganho do casal, no sentido do tratamento, da dissolução, como a Camila coloca, do medo da mulher, é provavelmente um ganho menor numa terapia de casal. Nem tudo se resume numa terapia de casal. Tá vendo? Nem sempre há indicação para uma terapia de casal, né? Tanto é que a Camila coloca uma continuidade na pergunta dela, fazendo referência a um artigo que a gente estudou na aula sobre as relações perverso-narcísicas, e no artigo o autor do texto fala: a mulher que está numa relação perverso-narcísica, que é considerada vítima, ela, num tratamento aí, Camila, é individual, tá? O profissional primeiro cuida de ajudar essa mulher a se perceber naquela relação abusiva, para depois ajudar a mulher a se responsabilizar, que é o que a Camila coloca no comentário ali. Entendeu? Então, o trabalho com a mulher que tem medo do marido é muito mais um trabalho individual do que um trabalho relacional. Agora, se o profissional recebe um casal e começa a trabalhar, lá na frente ele identifica que a mulher tem medo do marido. Aí, ao invés de fazer sessões individuais, cabe ao profissional falar: olha, não há mais indicação para uma terapia de casal. Há indicação para uma terapia individual, fulana de tal. Você apresenta mais a flor da pele, determinado contexto, que será melhor cuidado numa psicoterapia individual. Vou procurar algum profissional para fazer o encaminhamento. Ah, mas eu quero fazer com você. Finalizamos a terapia de casal do mesmo jeito. Entende? Cabe ao profissional fazer essa pontuação. Cabe ao profissional verificar a indicação do tratamento psicológico para o casal. Então, acho que essa é a melhor resposta para a Camila. Se ela tem medo do marido, há uma indicação muito mais para uma terapia individual do que para uma terapia de casal. No entanto, há situações em que a mulher não vai para uma terapia individual. São as situações que eu falo que é igual unha e carne, né? Que não separa. Para separar, arranca e machuca, né? Sangra. Então, se a mulher
a unha não separa da carne, a mulher não consegue fazer uma aderência a uma terapia individual, então a solução seria tratar daquela situação do medo dela numa terapia de casal, embora não seja tão proveitoso. Mas enquanto a unha está colada na carne, trata-se na terapia de casal e vai ajudando a afrouxar um pouco esse laço, vai permeando as bordas do intrapsíquico aí de cada um, afrouxando o laço, até conseguir o profissional junto com o casal criar uma resposta mais produtiva. É o que eu diria para Camila. Finalizando esse vídeo, solicito novamente que vocês deixem as suas questões para a gente continuar pensando. Deixem outros temas que possam permear aí a clínica de vocês para a gente trazer comentários, né? Sobre o desafio que é cuidar de casais. É muito mais desafiador do que tá cheio aí no YouTube, no Instagram, como se técnicas específicas resolvessem problemas conjugais. Não resolve. Tá bom? Deixe os comentários. Muito obrigada pela atenção.